Salve, salve, nação botafoguense! Após receber em casa o líder da competição, o Criciúma, o Botafogo consegue, nos minutos finais, o empate em Ribeirão Preto. Um jogo muito difícil, muito disputado, duas equipes que têm ali suas qualidades, suas capacidades táticas de cada um, seus treinadores com os seus esquemas. Um bom jogo para quem esteve no estádio, um bom jogo para quem acompanhou de casa. E nós vamos falar disso e muito mais da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Novamente aqui comigo está o meu companheiro Fred, do canal Botafoguenses pelo Mundo. Vamos falar novamente de Botafogo e Criciúma. E Fred, já quero recebê-lo, seu destaque inicial e o seu breve observação dessa grande partida. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Maico, mais uma alegria, né? Mais um momento importante de estar participando aí com vocês, com você e com o blog Ritmo de Jogo. Foi um jogo muito legal, muito bacana, porque a gente está enfrentando o líder. Às vezes a gente esquece isso, a gente só olha, né, pro Botafogo e a gente esquece que a gente está enfrentando uma grande equipe. E diante das circunstâncias do jogo, acho que um ponto, mesmo sendo dentro de casa, foi um ponto ganho. Não foram 2 pontos perdidos, foi um ponto ganho. Nós lutamos, competimos, e o que me deixa otimista é que o Botafogo está competindo em todos os jogos. Isso é o que nos movimenta, né? E que nos deixa, assim, a esperança de que o empate hoje, que estava liberando uma derrota, deixa ali um saborzinho de poderia ter sido melhor, mas também poderia ter sido pior, né? Eu acho que o Bota ali nos minutos finais conseguiu o gol de empate ali, que também uma rodada que nos ajudou muito. Equipes que estavam na nossa frente não conseguiu pontuar, as equipes de baixo também não pontuou, então ali meio que ficou tudo travado ali. E a gente vai falar disso e muito mais aqui, Fred, sobre a partida de hoje. Mas antes, eu vou dar uma passadinha aqui, porque eu quero, antes da gente entrar no assunto, Fred, quero dar uma passadinha aqui na escalação. O Cláudio Tencati praticamente não teve ali nenhuma mudança, manteve ali a mesma equipe. Acredito eu que ele veio com o que tinha de melhor na partida. E eu vou só puxar aqui, ó. Ele veio com o Vitor Souza, Erickson, Vilar e o Patrick Bray, né? Morelli, Igor e Gava, Matheus Salles, Gabriel Inocêncio, Wesley e Zé Hugo. É o que tem de melhor, né, Fred? Não tem o que inventar, né? A única questão individual aí, né? Que o Erickson voltando de contusão, né? Assumindo aí aí na zaga. O Wesley teve uma contusão na outra partida, enfim. Mas o que a gente começa a visualizar é que tem uma espinha dorsal, ou seja, o time começa a ganhar uma cara. Você começa a olhar a escalação dos últimos jogos, você vê uma diferença ou outra, questão pontual, que é normal, um jogador que se machucou ou outro, mas o time começa a ganhar uma cara. Isso é que me deixa mais otimista, porque num campeonato longo, né, como é a Série B, 38 rodadas, onde muitas coisas acontecem ao longo do ano, você começa a perceber a consistência. E é isso que está me deixando otimista. Eu estou começando a ver o Botafogo consistente. Consistente. Que nem, por exemplo, hoje, claro, está enfrentando o líder, em alguns momentos a gente fraquejou um pouquinho na marcação, mas o Botafogo competiu o tempo todo e no final ali
na raça e aproveitando um minutinho ali de desconcentração do Criciúma, chegou no gol de empate. Então o Botafogo está competindo os 90 minutos mais os acréscimos. Isso que faz diferença numa Série B. Porque você sabe, né, Maico? Não tem umas. Tecnicamente, se você olhar assim, não tem uma diferença enorme entre a equipe que está liderando, que nem o Criciúma, e as equipes que estão lá embaixo, em termos individuais, técnicos. É diferente da Série A, que a Série A tem aquelas grandes diferenças, Flamengo, Palmeiras, aí você olha lá para baixo, Remo, Chapecoense, as equipes que têm a diferença de investimento é gigante. Na Série B a diferença é menor. Então, ali a competitividade é muito importante. Então, apesar de ser em casa, esse ponto aí foi um ponto ganho. Foi um ponto ganho, ao meu ver. E o Bota teve um início muito bom, né, Fred? O Botafogo ali, logo no início, ele fez o que a gente imaginou, que o Tencate ia fazer aquele abafo, ia para pressão. O Criciúma demorou um pouco ali ainda para entrar no jogo, para entender, para chegar ali na pressão. E o Bota, se eu não me engano, acho que com 10, 8 minutos, o Igor chega a bater uma bola na trave ali na finalização. O Botafogo fez aquela pressão ali, mas mostra que o Criciúma, mesmo com 4 desfalques, é um time bom, né? É um time que sabe ali se defender, sabe controlar o jogo, né, Fred? É um time pronto para ganhar o título. A verdade é essa, né? É verdade, Maicon. O Criciúma tem uma consistência defensiva muito grande. Foi muito difícil ali chegar e criar as oportunidades. Mostra que o Criciúma, que não tem um futebol assim vistoso, mas é um futebol muito eficiente. Então eu vejo o Criciúma como um grande candidato ao título e ao G2, né? Nesse formato novo da Série B, né? Que tem os dois que sobem direto e aí do terceiro ao sexto, né? Que é um formato que a gente vai ver agora, né? Então eu vejo o Criciúma como um grande candidato ao título. Então mostra o Criciúma aí forte pro acesso. E a gente conseguiu um ponto, né? Então, mesmo dentro de casa, vejo de forma positiva. E para você, Fred, eu queria que você fizesse ali um raio-x geral sobre a partida, os pontos positivos, pontos negativos, o que te surpreendeu no Botafogo, o que você acha que o Tencate poderia ter feito. Eu queria um raio-x seu geral, Fred, da partida de hoje. Eu vejo que poderia ser melhor. As substituições, elas poderiam, ao meu ver, ser feitas um pouco antes. Porque o Criciúma, ele teve o controle do jogo, né? Assim, de uma maneira geral. O Vaguinho, então, ali, que acabou fazendo gol ali pela ala, ele acabou ali sendo um cara dominante ali no jogo. Então, aí o Tencate fez as alterações, né? Colocou o Marco Antônio, o Jefferson Nem. Então, para poder tentar mudar o jogo, ele poderia ter feito isso daí um pouco antes. Porque na Série B os jogos são muito competitivos, né? Em termos físicos, muito duelados, né? Então, acho que ele poderia aí ter feito essas substituições um pouquinho antes. Porque se for ver, ele fez essas substituições ali aos 28, 30 do segundo tempo. Aí o Leandro Maciel acabou entrando ali já aos 42, né, do segundo tempo, faltando poucos minutos. O Thiago Moraes também, foram as duas substituições que ele fez. Eu acho que ele poderia ter feito um pouco antes. Mas acho que, independente ali da questão do tempo, as substituições foram boas, né? Eu acho que o time conseguiu ter essa consistência, né, do meio campo, né? Porque o Criciúma tem um bom controle
de jogo ali no meio-campo, né? Um time que trabalha bem a posse de bola. Então é importante você preencher os espaços ali no meio-campo. Então, acho que foi isso, né, que o Tencate fez. Poderia ter feito um pouco antes, mas de uma maneira geral eu achei que foi bem. O Botafogo jogou uma boa partida, e são detalhes, cara. Enfim, aí o Criciúma aproveitou bem a oportunidade que ele teve. O Botafogo não conseguiu muito encontrar os espaços e ali na defesa adversária, mas futebol às vezes não é só a parte tática. Tem hora que a garra, tem hora que a superação vale muito, porque ali no finalzinho, quando a gente não encontrava esses espaços, ali se aproveitou ali escanteio, pressão e acabou criando a jogada do cruzamento para o Vilar fazer o gol ali no finalzinho, aproveitando o momento de desconcentração da defesa do Criciúma. Isso daí vale muito na Série B. Na Série B não é só técnica e tática, não. É raça, é competição, é duelo, e isso daí valeu um ponto na tabela. E a equipe do Criciúma tem um treinador muito bom também, né, para Série B, né? Ele é um bom treinador, o Eduardo Batista, né? Bom, Ele é calejado, né, Fred? Conhece o caminho. nossa, o Eduardo Batista já é um treinador tarimbado e o que a gente vinha falando, né? Ele já está desde o ano passado, então ele já está montando ali o elenco, né? Então ele tem um trabalho muito bom. Não é à toa, no começo da Série B, o Sport Recife ele foi atrás do Eduardo Batista e foi atrás do Tencate, né? Sim. Então, o Sport Recife foi atrás de 2 treinadores que trabalham bem, né, na montagem de elenco. E não conseguiu nenhum dos dois. Você vê como é que o futebol de uma certa, não vou dizer o futebol, mas como a visão de alguns treinadores estão mudando, né? Porque se você olhar assim, principalmente no caso do Tencate, né? Você olha assim, nossa, o Sport é um time de camisa, um time de torcida tal, e tudo mais, de boa visibilidade para um treinador. Aí, o que eles preferiram? Os dois. Não, vamos fazer um trabalho longevo, aproveitando a estrutura que a diretoria dá. Ao invés de ir para uma equipe que tem mais visibilidade, preferiram fazer um trabalho mais de longo prazo, né? Então, aí começa a mostrar como é que as coisas andam na competição. E esse tipo de pensamento dá resultado, né, Fred? Porque o próprio Criciúma mesmo, o Tencate, ele ficou lá por 5 anos, mas ele deixou uma estrutura, né? Isso é bom para os dois lados, tanto para o clube que tem o treinador, quanto também para o próprio treinador. Porque, na minha visão, eu vejo muito ruim para a imagem de um treinador ficar pulando de time em time, 3 meses aqui, 4 meses aqui. Isso eu acho muito ruim para a imagem do técnico, né? E aí o treinador que ele mantém essa linha, essa postura, você pode ver que geralmente tem ali uma carreira um pouco mais brilhante, bons números de conquistas e acessos, né? E Fred, aproveitando que você comentou sobre o lance do gol, para você ali, foi alguma falha individual? Foi falha do goleiro? Foi um lance de jogada mesmo? Queria que você desse a sua visão ali em relação ao gol. O gol do Vaguinho, né, do Criciúma, eu achei que não consegui ver assim uma grande falha, né? Foi uma jogada construída pelo lado esquerdo, né? E aí veio o cruzamento. Sei, a cobertura, né, ali do Brei fez que poderia ser feita ali pelo né, fazendo ali a diagonal, mas parte também a gente também ficar só procurando a falha, Falha. não foi uma falha clamorosa, se é que ela houve, né?
Então, Uhum. acho que a gente também não consegui ver ali uma falha clamorosa, não. Né? O Vaguinho estava trabalhando bem ali pela ala, aproveitou o espaço, uma jogada pela esquerda, ele apareceu, fez o gol ali de cabeça, enfim, faz parte, né? A gente tem que A gente entender fica isso também. procurando. Não sei se você viu o lance de uma outra forma, né? Não, eu vejo ali que é lance de jogo, é jogada. Se eu não me engano, teve a final da Copa do Brasil, foi São Paulo e Flamengo, que o São Paulo fez a mesma jogada ali umas duas, três vezes, e na terceira vez saiu o gol, que é o que? A bola passa pela defesa toda, passa pelo goleiro, vem alguém ali por trás e empurra pro gol. Se ninguém errar, ninguém faz gol também, né? Se a defesa não cometer ali um erro, ninguém faz gol. Eu vejo ali que é mais mérito de quem conseguiu acertar o passe e o cabeceio ali, porque eu acho que mesmo se o jogador não empurrasse a bola para dentro do gol, ela ia entrar de qualquer jeito. Porque o Vitor Souza a bola já tinha passado por ele já. Então eu vejo que não foi nada, pode dizer assim, alarmante. Foi uma Mas não é jogada uma falha normal. clamorosa, né? A defesa já falhou já outras vezes já, mas eu acho que nesse caso não, esse caso tá dentro ali do normal ali, nada de para se desesperar ou ficar preocupado. Nós estamos enfrentando aliás, o Botafogo enfrentou uma equipe que ela é uma equipe que assim, ela não criou muito perigo. Só que os caras foram lá numa bola, resolveu, fez o gol, abriu o placar. E quando você tem um time assim muito experiente, isso acontece. Você arma ali uma defesa, você fica ali fechadinho, retruncado ali, e de repente, numa bola parada, num cruzamento, num escanteio, você abre o placar ali e muda tudo o jogo. Porque aí o Tencate já teve que mudar já o esquema tático. Eu senti no jogo de hoje, não sei se você também, uma ausência de uma qualificação melhor no banco. Eu acho que faltou peças, pelo menos ali no mesmo nível dos titulares. E eu não sei se você também percebeu ou teve essa sensação, Fred. Não, isso é uma coisa recorrente na Série B, né? Nós não temos um nível de, de, de opções no banco que mantenham a mesma qualidade quando a gente enfrenta equipes de um nível superior, né? O Criciúma tem mais possibilidades no banco do que a gente, né? Então, isso faz falta. Por exemplo, aí quando entra o Jefferson Nem, tá? O Jefferson Nem é um jogador que faz ali uma fumaça ali pelo lado esquerdo e tal, mas para esse nível de competição, o É. Jefferson Nem é um jogador mais abaixo. Então a gente perde em qualidade, né? Então aí quando entra o Thiago Moraes já no finalzinho, até então o Thiago Moraes é um jogador que eu particularmente esperava muito mais, né? Porque pelo que eu vi ele no Campeonato Paulista, no Capivariano, né? Inclusive eu vi ele no estádio, né? No jogo que nós perdemos pro Capivariano, né? A classificação, eu estava no estádio, eu saí daqui de São Paulo para ir para Ribeirão para ver esse jogo. E aí ele foi um grande destaque, então eu esperava mais dele. E até agora eu acho um jogador que pode render mais. Enfim, então quando você tem que fazer essas trocas, porque hoje no futebol é o seguinte, você não joga com 11, você joga com 16, Uhum. porque são 5 substituições. Então, antes, até pouco tempo, antes da pandemia, eram 3 substituições. Então, agora são 5. Então, você muda praticamente meio time durante o jogo. Então, significa que você depende muito dos jogadores que entram. Eu acho que em alguns momentos, aí é a questão das opções do elenco. Foi isso que às vezes faz diferença. E hoje a gente superou isso, porque a lógica do jeito que estava caminhando o jogo estava caminhando para uma derrota. E hoje a gente Sim. conseguiu o ponto
mais na superação, na raça, do que qualquer outra coisa. Exato, e se o Botafogo tivesse perdido, eu acho que o cenário ia ser pior ainda. Mas, mesmo se ele tivesse perdido, eu também não dava tudo como terra arrasada, igual a gente comentou no nosso último programa, que, No pô, você tá pré-jogo, né? enfrentando ali uma equipe difícil, o líder e tudo mais. Ainda tem campeonato e eu ainda acredito muito no acesso. E detalhe, eu acho que esse jogo ele serve de uma motivação, Fred, para os próximos jogos também, porque o Tencate pode ir lá no vestiário e falar, gente, nós damos uma suadeira aqui, uma canseira no líder do campeonato, no melhor time. Uma equipe que tem uma boa defesa, uma equipe que sabe jogar. Então, para os próximos desafios, principalmente fora de casa, eu acho que o Tencate poderia usar essa partida de hoje como algo motivacional, de motivação para os atletas. Olha, a gente pode fazer mais ainda do que a gente está fazendo. A gente tem essa capacidade, né? Verdade, essa questão da motivação. E aquilo que eu vejo, que eu falei antes da questão do meu otimismo, do porquê do meu otimismo. Porque a gente eu pelo menos estou vendo uma evolução constante, né? Então, todos os jogos nós estamos competindo, todos os jogos, né? Você pega, depois que acabou aí a sequência dos 10 jogos sem vitória, todos os jogos nós estamos competindo, disputando todos os lances até o último minuto. Então, eu vejo a equipe com condições de crescer na tabela. Está muito bem, assim, treinado. Então, os movimentos do time são movimentos bem articulados. Então, o time sabe o que faz dentro de campo. Às vezes, falta um pouquinho mais de qualidade individual quando a gente enfrenta equipes de um nível maior. Falta um pouquinho. Nós não temos, assim, tanta qualidade individual, mas dentro do que nós temos, eu acho que o time está rendendo bem. Assim, aonde eu quero chegar, o Tencate, ele está conseguindo extrair o melhor do que ele tem. Sim. E tá fazendo bem feito isso. Porque se o Botafogo ainda tem o sonho ou uma perspectiva de chegar ali entre os 6 primeiros, tem muito ali da mão do treinador, que tá fazendo, sem dúvida alguma, um bom trabalho. Isso aí você não reconhecer isso é muito, muita ignorância, né? É querer ser negacionista, é querer não Exato. enxergar a realidade. Exatamente. E aí, ô Fred, eu quero fazer um exercício hoje aqui. Não estava muito aqui no nosso roteiro, mas eu quero fazer esse exercício com você aqui, que eu acho que vai ser bem legal. Da gente dar uma numeração individual para cada um. Ver, vamos dar notas para os atletas. Notas para os nossos jogadores, beleza. Isso, eu quero fazer esse exercício aqui. Daqui ver, né? Claro, você vai começar pelo Vitor Souza, Isso, né? Isso, exato. Então vamos lá então. Eu vou passando aqui, Fred. Vamos por nota. Vamos dar nota aqui aos nossos. Vamos eu dou a começar nota, pelos você dá a titulares. nota, né? E depois a gente puxa ali para os que entraram ali. Embora para Entraram mim ao eles longo da entraram partida. muito tarde ali, mas mesmo assim conseguiram ajudar o Botafogo nesse empate. Vitor Souza, Fred. Não comprometeu, acho que dá para dar uma nota boa aí, um 7, não sei 10, qual tá? o patamar que a gente vai conseguir, né? Não comprometeu e quando foi chamado, participou bem. Uns 6,5? Pode ser 6,5, pode ser 6,5. A gente vai vendo o patamar que a gente vai vendo durante aí. Tá jóia, então. Lateral direito, Inocêncio. Não comprometeu, gostei do Inocêncio, teve boa participação ali com o Zé Hugo, uma nota 6. Você acha que tá bom para ele? 6? 6 tá bom. Embora eu senti falta do Pedrinho, viu? Pedrinho ali na lateral direito, ele é agudo. Eu gosto de lateral agudo. O Pedrinho é mais agudo, né, do que o Inocêncio, né? O Inocêncio, ele já constrói mais por dentro, é outro estilo. Mas, enfim,
Escolhas do Acho que o Tencate. Tencate, claro, prefere ele por causa da experiência, né? Porque ele Ah, é sem jogador dúvida. rodado, né? Sem dúvida. Bom, a dupla de zaga Erickson e Vilar, vamos começar pelo Erickson. Bem, jogou bem, eu não comprometeu nenhum lance. Não, 6,5, tá bom, mano? Seis e Seis e meio? meio? Vê o que você acha Deixa aí. eu, 6,5. deixa eu só pegar aqui uma informação da nossa dupla de zaga, porque eu acho que pode ajudar aqui mais ainda na nossa análise. Que o gol de empate, ele veio da zaga, né? Do Vilar. Então, Sim, aí no Vilar, a gente é. vai ter que colocar. Eu vou querer dar a nota mais alta pro Vilar, porque Ah. o, Então o, vamos o então gol num faz 6 bem. aqui no Erickson para manter a média, 6. Tá bom, 6, tá bom pro Erickson. Isso. E pro autor do gol do empate. Ah, e aí o Vilar, um 7,5, né? É, fez o Vilar foi gol. consistente ali na zaga, e quando ele apareceu lá na frente, no último lance, fez um gol, botou a bola pra dentro. Uhum. Então, Vilar merece uma nota mais alta. Agora eu quero ver, porque começa a entrar as cobras criadas do Botafogo, né? Vamos ver aqui o Patrick Bray, o capitão. O Patrick Bray, cara, eu gosto muito dele, Eu também do jeito gosto. dele. É um jogador de muita raça e tal. Às vezes ele é assim, ponto negativo, que às vezes ele é meio desobediente taticamente, né? Uhum. Aí ele vai pro meio, tem hora que ele aparece lá na Isso é direita, verdade. mas o Patrick Bray, ele é um jogador muito constante, ele tá em todos os momentos. E tá lá, a assistência foi dele, né? Foi dele, foi A dele. assistência foi ele que fez né, o Gava rolou ali o escanteio curto e foi ele que levantou a bola. Então, pela garra, pela assistência, um 7,5 pro Patrick Bey, pelo menos, na minha Sete e visão. meio. Perfeito. Aí você Eu vê. gosto dele, cara, que tem hora assim que ele tá na lateral esquerda e de repente ela aparece lá no meio de campo. E eu Sabe que ele aparece gosto na disso. ponta direita, né? Não, é? É, eu falo, cara, o o Patrick tá fazendo aí? Tanto é E, que no jogo contra o São Bernardo ele tava dentro da área cabeceando a bola. Eu gosto disso, eu Parecia, gosto dele. parecia um centroavante, né? Exato. Bom, vamos lá para o meio-campo. Salles, o homem de confiança do Tencate. O Salles é sempre aquele futebol eficiente ali, discreto, uma nota Uhum. 6. Nota 6, né? O Salles, às vezes, eu tenho a sensação que ele é um terceiro zagueiro pro Botafogo, mas que não é colocado na escalação, sabe? Porque assim, eu vejo assim, você entrar num jogo com três zagueiros, a torcida, a mídia, todo mundo reclama. Eu reclamo, eu não gosto de três zagueiros. Só que no jogo você vê que todo primeiro volante recua e ele vira um terceiro zagueiro. Só que você não pode falar que é um terceiro zagueiro na escalação ali, né? Então, eu acho que ele é um homem de confiança do Tencate, ele é um volante que serve para roubar a bola. Então, enquanto ele Isso, é estiver aquele fazendo isso, 5-5 mesmo, né? exato, exato. Não, não mais do que isso, não menos do que isso. Então, nota 6 ali, tá bom para ele. E pro Morelli, O Morelli a gente já viu ele fazer partidas melhores, né? Mas mesmo assim, a raça dele, a vontade, ele apareceu muito bem ali pelo lado direito e tal. Dá um 6,5 para ele. 6,5. Bom jogador, viu? Eu acho Eu que gosto ele dele. dificilmente fica pro ano que vem, viu? Dificilmente o Botafogo consegue segurar ele. Eu acho que um clube de Série A vem atrás dele, eu tenho certeza. Ele tem futebol para jogar a Série A, com certeza. O Tem. Morelli tem. Bom, nosso camisa 10, o Gava. O Gava é um jogador de muita qualidade, mas assim, aí ele perdeu o fôlego no final. Por isso que eu vou deixar ele com 6,5, né? Apesar de eu gosto do Uhum. futebol dele, então o toque refinado, mas só que aí tanto é que depois o Tenká tirou ele. 34 anos também, se aguentar
uma intensidade de E, 90 minutos é muita coisa. Mas e ele não eu tem. vejo assim, toda vez que ele pega na bola ali, ele tem uma qualidade, sabe trabalhar a bola, sabe jogar, né? Não, Para um camisa 10 não. ali. E isso é indiscutível. Ele é um Uhum, jogador. Eu acho que do nosso elenco, eu acho que ele é um jogador que tem mais qualidade em termos de toque refinado. Eu acho que é o Galo. Mas é o que você uhum. falou: 34 anos, tal, aí ele perde muita intensidade. Pode ver que raramente ele termina os 90 minutos, né? Sim, sim. Wesley. Wesley nessa crescente toda dele aí, é um jogador muito agudo, mas hoje ele já não foi assim, conseguiu ser tão Uhum. brilhante. Claro que a marcação do Criciúma hoje foi mais qualificada, dá um 6,5 para ele também. Você sentiu falta dos pontas hoje, ô Fred? Os pontas agudo, igual foi na última partida? Verdade, eu achei que o Criciúma fechou melhor os espaços, né? Então, jogadores, tanto o Wesley, do lado esquerdo, quanto o Zé Hugo do lado direito, eu acho que eles não conseguiram ter os mesmos espaços que eles tiveram contra o São Bernardo. Então, ficou mais Uhum. difícil para eles mesmo. Então, Eu acho que o técnico estudou, com certeza ele estudou o último jogo do Botafogo e ele percebeu que os pontas ali é uma das armas do que o Botafogo tem. E eu percebi que teve uma marcação, tinha a hora que a linha de defesa do Criciúma, a primeira ali, linha de defesa, estava com 5. Era um 5-4-1 hum, bem fechadinho, e aí, pra um ponto ali, era quase que impossível você passar ali. dobra a marcação, né, do É, ponto, fica mais difícil para ele, né? exatamente. E o Zé Hugo, Fred? Eu acho que semelhante aí ao que eu falei do Wesley, né? Ele também teve bastante dificuldade. É que o Zé Hugo, ele é muito raçudo. A diferença do Wesley, que é um jogador mais refinado e tal. O Zé Hugo, ele arrasta, ele luta muito, mas hoje ele encontrou mais dificuldade, É, né? Com a marcação ali do Criciúma. Então acabou, assim, em termos, acabou produzindo menos, né? sim, 6,5? Isso, tá bom, 6,5 pro Zé Hugo também. 6,5, né? Tô com 6,5 aqui. Deixa eu corrigir aqui. E o nosso atacante, Fred, o Igor, camisa 9, também teve ali algumas oportunidades ali, não conseguiu aproveitar. O Igor é o seguinte, né? Pro um atacante, ele se movimentou bem e tal, mas, assim, para mim, uma oportunidade clara que ele teve, ele não conseguiu aproveitar. Vou baixar um pouquinho para 6, porque ele Uhum. teve uma chance. Claro, não foi uma chance assim absurdamente clara, mas ele teve uma chance que dava para ter guardado, né? É, Ali no começo do segundo tempo. Então, quando você, nos jogos tão equilibrados que nem na Série é B, isso que eu ia uma falar. chance faz a diferença. Então, baixar um pouquinho para 6, porque ele poderia ter aproveitado uma chance, mesmo não sendo tão clara assim. Eu acho que é nesse tipo de jogo que você mede ali o nível do atacante, né? A única bola, uma única oportunidade. Embora, assim, ele teve uma bola na trave que ele finalizou, teve uma Sim. outra também que foi um cruzamento ali da intermediária que ele finalizou com a perna esquerda e foi para fora. Mas Esse um. lance aí que eu coloquei. Exato. Então eu acho que o atacante ali é nessas horas, porque se o Botafogo abre o placar ali, 1-0 é outro jogo, Muda, né? né? Muda. Eu acho que Exatamente, dificilmente. aquela bola de perna esquerda ali, que ele teve a chance ali, mesmo com a marcação chegando, ali tava 0-0, né? Então, você faz 1-0 ali, fecha a casinha e acabou. Aí você começa a explorar ali o contra-ataque, né? Fred, vamos ver também os que entraram na partida, mesmo que E tenham entrado ali nos minutos pouquinho, né? finais ali, acho que a gente teve boas participações deles ali. Arthur Kaique, que entrou no lugar do Igor. O Arthur Kaique se movimentou bem e tal, mas também não acabou não produzindo muito, né? Daria uma nota Uhum. 5 para ele. Eu acho assim, ele, ele
pode ser assim um bom jogador, um bom atacante, mas eu às vezes eu fico me perguntando se ele é um camisa 9. Às vezes eu fico me perguntando se ele não tá escalado errado, né? Eu acho que às vezes talvez o pessoal queira que ele seja um camisa 9, mas eu tenho dúvida se ele é um camisa 9, porque toda vez que ele entra ali, eu não vejo, ele não consegue produzir. Talvez não é uma característica dele jogar de costa os atacantes ali. Eu não entendo assim muito o porquê que o Botafogo, né, e porquê que o Tencate ainda insiste ali num reserva que é O muito abaixo do Igor, ele Tencate, é. assim, eu lembro pouco dele no Goiás, foi a última lembrança minha Uhum, dele. Então, ele jogava ali também no ataque, etc e tal. Mas ele é um jogador que realmente ele não é aquele 9 de fazer o pivô. E ele tem muita qualidade na assistência, dominar, preparar para quem vem de trás, preparar para o jogador que está na beirada e tal, porque ele tem qualidade de uhum. domínio, de Sim, passe, sim. é um jogador de muita qualidade. Por isso que quando você pergunta assim para mim, o que falta no elenco? Falta 9, né? É. 9, aquele 9 raiz mesmo, jogador Uhum. lá de área. Que o ator Kaique não é um jogador de É. qualidade que sai da área. Então, às vezes ali numa circunstância de jogo que nem essa, que a gente tava perdendo, aí falta isso. Aí você tira o Igor, porque o Igor não sustenta os 90 minutos. Se você Uhum. começar com o Arthur Kaique, ele também não está com condições de sustentar os 90 minutos. E aí você tem qualidade, ele te entrega qualidade, sair da área, tocar, mas não te entrega aquilo que é o seu cara rompedor de área, né? Uhum. Então, É. e talvez seja isso, é o que esperar do Arthur Kaique, né? É. Às vezes eu Não fico dá para esperar imaginando. ele trombando na área. Exato. Às vezes eu fico pensando se ele não daria certo jogando como um segundo atacante, num 4-4-2, ele junto ali com o Igor, não preso, mas vou dar um exemplo aqui. Igual o Luciano joga no São Paulo, um segundo Sim, atacante, o Memphis, que é um segundo flutuando ali, atacante, mexendo, é, né? o Flaco do Palmeiras, Lopes, segundo né? atacante. Exato. Eu Sim. acho que deixar ele de 9 preso ali, eu acho que talvez não esteja extraindo o melhor dele, né? Não sei. Bom, vamos lá. Verdade. Jefferson Nem. O Jefferson nem É, entrou, se movimentou bem, ele é muito esforçado, né? Mas ele não tem a mesma qualidade, né? Ele diminui a qualidade. O Jefferson nem era importante no elenco de 25 quando a qualidade era inferior, né? Agora sim. ele entra, se movimenta, se esforça, mas a gente percebe ali a diferença, né? Não tem a mesma Cai muito qualidade, né? ali, né? Mas ele Eu se tô olhando. movimentou bem Pode ali, falar, tentou, Fred. batalhou. É isso, ele tentou, se movimentou, batalhou, Uhum. mas acabou não produzindo muito. Eu tava olhando aqui o banco de reserva e o Jadson, né, que foi a última contratação e a mais recente, ele Sim. não tava no banco dos Não foi relacionado com o relacionados. jogo hoje, né? Eu acho que provavelmente o Jadson vai acabar sendo esse reserva imediato do que é o NEM hoje. Você pode ver que o Queiroz já virou uma terceira opção. O NEM, ele já entra com mais frequência, mas eu acho que o Jadson vai acabar virando esse segundo imediato aí nos momentos de troca, e principalmente quando sai o Wesley e o Zé Hugo, eu acho que o Tencate vai acabar explorando mais o Jadson. Se o Jadson souber aproveitar ali bem A as oportunidade. oportunidades ali, eu acho que ele vai colher bons frutos ali Porque o pro Jadson é bem Botafogo. novo, né? Um É, jogador de 20 para 21, agora acho que fez 21 anos, é um jogador é. bem novo. Vê, né? Assim, os números dele folgam, né? Mas de repente, um jogador tão jovem, de repente, É, quem sabe, né? às vezes ele criando ali uma jogada, um escanteio, uma jogada ali, um cruzamento, já tá bom já. Se ele manter o ritmo que tá o Wesley e o Zé Hugo, tá ótimo. É isso que eu mais sinto falta no Botafogo. Manter o ritmo quando entra os reservas, quando tem as alterações.
Claro, isso é muito importante, É, né? Você vê, por exemplo, uma equipe que nem o Criciúma, né? O Criciúma, ele faz as substituições, mantém o mesmo nível, é. né? Tanto é Não é à que toa que hoje tá lá na liderança, né? eu vi na transmissão que o zagueiro deles lá é o Bruno Alves, que jogou no São Paulo, jogou no São Grêmio, Paulo. né? É um cara Ó, bem experiente. olha o nível de zagueiro, né? É, então. Para uma Série B, né? Exatamente. Então, Jefferson nem nota 5. Cinco, isso, cinco, tá bom. Tá. Vai. Pelo esforço, pelo esforço. E o Kelvin, É o que participou pouquíssimo, nem deu né? O tempo, né? Kelvin acabou sumido, né? É, O Kelvin, em outros momentos, ele, né? Quando ele começou lá no Campeonato Paulista, ele teve boas participações. Olha, dá um 4 para ele, né? Não é. apresentou nada, né? Sim. E quem me surpreendeu, mesmo que seja por pouco tempo ali, foi o Maciel, viu? O Maciel ali. O Maciel, tá, eu tenho muita esperança que o Maciel vai retomar o ritmo dele, porque o Maciel tem É. qualidade, né? Oxe, Ele tem. tá fora aí, perdeu espaço, mas tem qualidade para estar nesse elenco, né? Então eu Uhum. tenho esperança que ele consiga competir aí pela vaga aí com o Morelli. O Morelli é meio difícil, mas com o Salles, enfim, conseguir mais espaço, que qualidade. Tem, tem. Ó, o meu meio-campo ideal, se você perguntasse pra mim, eu ia Hum. falar que é Maciel, Morelli e Gava. A minha Isso. trinca de meio-campo. No lugar do Thales, né? Isso, tiraria o Salles e eu coloco o Maciel. Eu não gosto muito de volante camisa 5 marcador, sabe? Eu gosto até mesmo de volante que saiba sair jogando. E pra mim seria, na minha, né, minha opinião, no meu Na sua Botafogo visão, ideal né? seria esses três. É exato. E eu acho legal também, porque aí com esse meio-campo que você está colocando, o time teria mais qualidade de saída de bola. Porque o Salles é Exato. muito Uhum. pegador e aquele cara, né? Marca, tal, fecha os espaços, pegou a bola, toca para quem está É. de lado, para quem está do lado e pronto. E já o Leandro Marcelo tem muito mais qualidade para distribuir o jogo, né? Não Uhum. sei, o Tencate está lá no dia a dia, É, tá vendo exato. aí o quanto o Salles está jogando. E esses jogadores assim, igual o Salles, esses jogadores eles são assim, todo torcedor reclama desse tipo de jogador, só que eles nunca saem no time, repara pra você ver. Esses Hum. jogadores, eles pode trocar o Tencate, pode vir outro treinador que for, ele vai continuar sendo titular porque os treinadores gostam desses cinco. Você pode ver. Porque cumpre a função, né, que ele pede. É o jogador que cumpre direitinho aquilo que o treinador quer. Exatamente. Bom, Maciel 5,5, 6. Ele jogou muito pouco, né? Uns É, 5,5. 5,5 tá bom, né? Pelo pouco tempo que ele jogou. Uhum. Bom, e nota pro treinador. Apesar de eu achar que ele demorou um pouquinho para fazer a substituição, uma nota boa para ele, um 7,5, né? O Tencate, as substituições acabaram dando resultado. Apesar de eu achar que poderia ter sido feito um pouco antes, mas eu achei que deu um bom resultado. Gostei sim. Gostei Sim. das alterações, da forma como ele vem mantendo o time. Eu gostei. 7,5 da minha visão. Não, pra mim tá ótimo também. Você pegar o líder do campeonato em casa, num jogo difícil, dá ótimo. Fez muito. Na verdade, ele já vem fazendo muito com pouco. Verdade. Então, aqui, ó, nós temos aqui um empate técnico. Que o Vilar ficou com 7,5 e o Patrick Bray ficou com 7,5. A gente precisa escolher o melhor da partida, né? O melhor do Botafogo. Então, já que o desempate vai ser o Vilar. Vamos pôr 8, né? Vamos subir ele O para gol, né? 8 pelo gol. O gol faz toda a diferença Exato. numa partida, né? Não é igual o Exato. Parreira falou, que é só um detalhe, né? O, como é que fala? O bicho da noite vai pro Vilar, então, que
Ah, vai evitou. para ele. Apesar que a assistência foi do Bray, né? O Bray fez Exato, exato. o Gava ali no escanteio, rolou para ele e o Bray levantou. Mas quem fez o gol foi o Vilar. Então, vamos botar o Vilar para cima como destaque do Botafogo. Tá certo. Bom, pessoal, vai deixando seu like, vai deixando seu comentário. O que que você achou dessas notas? Se você concorda, se você não concorda. É, Mas vamos estar passando aqui. Vamos dar uma olhada como ficou a rodada e a classificação, Fred? Vamos Deixa eu lá. puxar aqui para nós. 23ª rodada. Vou pôr aqui na tela. O pessoal de casa também acompanhando. Mas foi uma rodada, assim, interessante pro Bota, né, o Fred? Eu, olhando aqui os O Goiás resultados. perdeu, né? Então, não. O Atlético Goianiense empatou. Equipes que estavam ali um pouquinho na nossa frente também não somaram pontos, né? E você tirando ali que você tá enfrentando uma equipe tão difícil e as Hum. equipes que estão ali na disputa com você, elas não pontuarem, ajuda muito. Ó, deixa eu puxar aqui, ó. Nós estamos olhando, né, vendo aqui na tela que o Criciúma continua na liderança com 44, Juventude, opa, saiu aqui, deixa eu voltar. Na vice-liderança com 42, Vila Nova que goleou a Ponte Preta, eu acho que selou ali, né, o rebaixamento. Se tinha ali Nossa, a qualquer Ponte Preta. esperança, Que é, a situação da Ponte Preta é algo assim lamentável, é um capítulo à lamentável. parte. A gente tem que fazer um programa à parte só da Ponte, porque Exato, é uma coisa absurda, né? exatamente. Fortaleza que empatou com São Bernardo, tá em quarto. Operário, quinto, com 35 pontos. O sexto é o Sport, com 35. Sétimo, Grêmio Novo Horizontino, com 34. O Joga amanhã, oitavo né? é o Atlético, que joga amanhã também. Em nono, CRB, 33 pontos. Décimo, Atlético Goianiense, 33 pontos, que é o próximo adversário do Botafogo. 11º, Goiás, com 32. 12º, o Cuiabá, com 32. São Bernardo é o 13º, com 31. 14º Bota com 31 pontos. Aqui tá tudo embolado, né, cara? Aqui do Náutico, ó, que é o 15º com 30 O Náutico pontos. ganhou ontem do Ceará, né? Tá tudo embolado. E olha só, e o 16º aqui, ó, o Avaí, com 26 pontos. Você viu quem fez o gol do Avaí, da vitória? Não, não vi. Fala, Michael. Léo Gamalho. Aquele, o Ah, interminável. Léo Gamalho, 40 e. Aquele ali, olha, o É o interminável. artilheiro 40 a mais. 40 a mais. Aquele ali, Eu tá lá, pensava fez o que gol da quando vida. você falou, Mike, sabe o que eu pensei que você ia falar? Pensei que você Ah, ia falar do Alisson. do Alisson, né? Ah, não, mas eu acho que o Léo É, que tá Gamalho lá, é mais o Alisson emblemático, né? tá lá, o lateral direito. Exato. E aí o Ceará, 17º colocado com 25 pontos, que entrou na zona do rebaixamento, hein? Olha o Nossa, Ceará, rapaz. O Ceará, quando começou a Série B, eu colocava o Ceará como, falava, Ceará, É. Fortaleza, Juventude. Eu olhava o Uhum, Ceará como um fortíssimo candidato ao acesso. Se ia ser entre os dois direto, né, com uhum. esse novo formato, não sei. Mas eu colocava, olha, o Ceará ali entre os quatro. E ele na zona de Exato. rebaixamento já no segundo turno, né? É. E, Nossa, ó, para mim uma grande surpresa a situação do Ceará, né? e olha só, você sabe quem que ele enfrenta na próxima rodada, o Ceará? É. Londrina. Nossa, é jogo de 6 pontos ali Nossa, é briga de para foice no enfrentar. escuro aqui. Nossa, o Ceará já na zona de rebaixamento. Exato. E aí o 19º para mim já rebaixado já o América, não vejo ali muita perspectiva e o último colocado a Ponte Preta com 10 pontos. Esses E dois eu acho que só estão esperando a hora do decreto. Né? O também acho.
e a Ponte Preta, os dois só estão esperando a hora que vai ser decretada, uma questão matemática. É impossível, assim, na prática, em termos. Matematicamente dá, né? Sai Sim, ganhando 10 jogos seguidos. Isso na matemática, mas na prática, isso não acontece, né? América e Ponte já estão na Série C. Eu acho que os dois já têm que começar a fazer o planejamento para a Série C. Eu também acho. E essa tabela aqui que eu puxei, ela é legal porque ela mostra os próximos confrontos, né? Que eu pego a tabela da Hum, CBF, a Ponte Preta vai pegar o Avaí, o América vai pegar o Sport, Londrina e hum, Ceará vão se enfrentar ali. O Náutico, eu tô falando de baixo pra cima, né? O Náutico vai pegar o hum. São Bernardo, ó, briga direta ali. Nossa, Botafogo e Atlético Goianiense também. Outro jogo de é 6 lá. pontos, porque o Bota tem 31. Atlético Goianiense tem 33. Nossa, é aquele. Dá para o Botafogo ultrapassar, né? Dá. Jogar lá no Antônio Ascioli. Nossa, essa próxima rodada promete, viu? Eu acho que o Bota ali. Foi importante esse ponto. A gente vai valorizar muito esse ponto, porque se vier essa derrota ali, eu acho que talvez ficaria mais difícil. Mas eu valorizei muito esse ponto. Aí, Fred, Verdade, eu vou só verdade. passar aqui só os resultados. Londrina e Atlético Goianiense 0-0. O Náutico 1-0 no Ceará. Goiás 0, Juventude 1. Aí o Avaí 2, Sport 1, né? Fortaleza e São Bernardo 1-1. Cuiabá 1-0 no Operário. Vila Nova 6-0 na Ponte Preta. E Botafogo e Criciúma ficaram no 1-1. E amanhã a rodada encerra com Atlético e CRB. E Grêmio Novo Horizontino contra o América. A tendência aqui é que o Grêmio Novo Horizontino. O Novo Bragantino ganha do América, né? Porque o É, América já tá fundadão, né? Agora já é o outro confronto parece um pouquinho mais equilibrado, mais né? O equilibrado. Atlético contra o CRB. Eu acho que acho que o Novo Horizontino vai vencer e vai acabar entrando ali no G6 ali para dar mais emoção ainda na tabela aqui. Tá bem equilibrado mesmo essa luta aí pelo G6. Acho que o que a CBF queria acabou dando certo, né? Aumentar a luta no meio da tabela, né? Porque Uhum. você, antes, né, até o ano passado, você olhava para o G4, então aí criava mais equipes no meio da tabela sem expectativas. O G6 fica todo mundo perto ali para poder chegar no G6, né? E já que você falou de CBF, hoje foi o primeiro jogo, né, em que a gente teve as novas regras do do Na Série B, antijogo. né? A primeira rodada, né? Exato. Fred, eu queria um pouquinho da sua opinião sobre essa nova regra, mas eu já vou adiantar um pouco a minha. Eu Hum. adorei essa regra, cara. O jogo fluiu. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi assim, pode dizer assim, na minha vida, que eu não vi uma cera em 90 minutos numa partida de futebol. Né? Aquele negócio do goleiro cair pro jogo esfriar. Nossa, como o jogo fluiu. E eu gostei dessa nova regra, viu, Fred? Eu também gostei, assim, de uma maneira geral, né? Bem que, assim, no jogo de hoje eu não consegui perceber especificamente essa regra, mas vendo vários jogos aí da Série A e da Série B, com certeza melhorou bastante, né? Porque, às vezes, tem equipes que faziam cera por questão cultural mesmo, né? Tá ganhando, tem que fazer cera. E, às vezes, nem era necessário aquilo, né? Então, para quem está assistindo o jogo, é muito melhor, né? Você dá mais dinamismo à partida. E a gente tem que pensar também, nós que acompanhamos o futebol assim, né? Diariamente, a gente, né? Nós somos pessoas que vemos muitos jogos. Tal.
E o futebol não é só para essa galera, o futebol é também para Uhum. gente que vê o jogo eventualmente. Então, quando você, pessoas que não são, para nós, é normal, faz É. parte. Fez a defesa, cai para fazer Uhum. a cerca. Ele está tão acostumado, ou estava tão acostumado com isso. Mas para quem não vê o futebol tão assim, né, tantos jogos assim, isso afasta um pouco o público que não é aquele público que não é assim de tão fanático de ver tantas as partidas. Então isso traz o futebol para outro público, sim, mais dinamismo, torna o futebol mais ágil e os números já estão começando a mostrar isso, Sim. né? Ainda não foram divulgados, porque essa é a primeira rodada da Série B, ainda tem os 2 jogos de amanhã. Na Série A, já fez diferença em números, né? Já deu uma média de 3 minutos a mais de bola rolando. Eu tenho certeza que na Série B também esses números vão aparecer. E é legal, porque assim a Série B também não fica aquilo. A Série B é só competição, é só É. duelo. Então, trazer para a Série B um pouco mais de qualidade para o jogo, né? Porque eu acho que a Série B tem grandes camisas. Talvez isso daí seja um debate para outro vídeo que a gente fizer, mas eu acho que a Série B tem grandes camisas. Para mim, a Série B é a quinta maior competição da América Latina, competição Sim, nacional. Né? sim. Mas se É, você pegar em outros países, por exemplo, você pega ali um campeonato argentino, se você tirar ali Boca, River, Rosário Central, não ganha nada. Você pega um campeonato chileno. Se, ó, ó, pode ir, tá, Fred, já pode que eu falar. puxei isso daí. A Série B do Brasil, para mim, é melhor que o uruguaio, é melhor que o chileno, é melhor que o campeonato. Estou falando da Série A, né? A Uhum, Série B sim, do sim. Brasil é melhor que a Série A do Chile, é melhor que a Série A do Uruguai, é melhor que a Série A do Paraguai, enfim, de vários países aqui, da maioria dos países aqui da América do Sul. Né? Então, merece tirar um pouco com essas novas regras, que foi o assunto inicial, ter mais dinamismo do jogo, mostrar a qualidade que as equipes têm. Né? E eu acho que com isso vai ficar mais claro essa qualidade que a Série B tem. Para mim, tá entre o top 5 aí das 5 maiores ligas da América Latina, a Série B do Brasil. Concordo, também acho. E esse ano, especialmente, uma Série B muito equilibrada. E com essa segunda fase aí desse mata-mata, eu não lembro, eu não vivi muito isso, mas o mata-mata, eu gosto muito do mata-mata, cara, porque ele gera ali o jogo de ida, o jogo de volta, aquela atmosfera. E eu queria que o Bota ficasse ali pelo menos em quinto, sexto, pra gente ter essa sensação Tem de um essa emoção, né? mata-mata, né? É muito gostoso, é muito bom o mata-mata. Tomara que a gente, pelo menos, disputando ali perto, que eu estava falando ontem, né, que a gente estava falando no pré-jogo, né, que a gente tem essa sensação de pelo menos estar ali disputando, estar ali pertinho, Uhum. né, porque é deprimente ficar no Z4. Demais. Bom, Fred, é isso. Belo resultado pro Bota. Poderia ter sido melhor? Poderia. Poderia ter sido Não, pior também? Poderia. estava Acho razoável. que você conseguiu ali. O Botafogo, aliás, conseguiu esse ponto valioso. Valorizo muito esse ponto, porque se tivesse vindo a derrota aí, a gente ia estar lamentando muito aí, pelo menos um empatezinho. E o Bota me dá aí boas esperanças para a próxima rodada, que ele vai pegar o Atlético Goianiense lá, lá em Goiânia. E queria sua consideração final, Fred. Como
um raio-x aí para a gente fechar tudo, só para informar. Próxima rodada, dia 25/8, às 19h30, Atlético Goianiense e Botafogo. Então, resumindo o que a gente falou, né? O Botafogo fez uma boa partida, poderia ter sido melhor, né? Mas enfrentamos um líder e, diante das circunstâncias, o empate acabou sendo um resultado razoável. Nunca dá para dizer que você empatar em casa é um resultado excelente, né? Mas foi um resultado razoável, valeu esse ponto. E, assim, o raio-x não especificamente do jogo, do momento que nós estamos vivendo. O Botafogo está competindo em todos os jogos. Em nenhum momento o Botafogo é amassado pelo adversário. Então a gente está sempre competindo e nas últimas rodadas sempre somando pontos. Então Sim. Isso é que vai nos deixar lá pertinho do G6. Concordo. Bom, Fred, muito obrigado novamente por estarmos aqui juntos. Certamente teremos aí mais episódios aí do nosso giro de notícias aí, de pré-jogo, pós-jogo, noticiários. Quero agradecer você, reforçando novamente o pessoal. O canal do Fred é o canal Botafoguense pelo Mundo, no Instagram. Tem um grupo gigantesco lá no Facebook com botafoguenses aí que o Fred já me falou do mundo todo. O pessoal lá tem uma comunidade muito engajada. Estamos sempre ali compartilhando notícias lá no grupo. E o grupo, assim, o pessoal interage, o pessoal comenta, dá a sua opinião. É um grupo bem fomentado lá pela equipe toda. E é isso, pessoal. Botafogo segue na briga, segue aí na luta pelo G6. Hoje a vitória não veio, mas o empate ficou de bom tamanho. Muito obrigado, até a próxima. A gente se vê e tchau. Tchau, valeu, obrigado, Maicon. Até a próxima. Valeu.